Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 28. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Falando ali sobre aquela cena magnífica, quando Jesus encarregou Maria Madalena de dar a notícia aos discípulos, a notícia, a boa nova de que ele tinha ressuscitado. Lembrando que ele disse para ela que estava felicíssima, pois da última vez ela tinha visto o Senhor morto e agora ela via ele ressuscitado. E então, movida por aquele grande júbilo, ela começou a abraçá-lo, como era lógico, e ele a restringiu, dizendo: deixa de me tocar, porque eu ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e avisa a eles de que eu subo para o meu Pai e para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E eles irão me ver mais tarde. Ela obedeceu rigorosamente a esta missão da qual o Senhor a tinha encarregado. O nosso alvo aqui, nesses capítulos, é tirar toda a dúvida em relação à humanidade, ou seja, fazer cada pessoa distinguir entre a humanidade e a divindade de Jesus. Aquilo que sempre temos falado e é bom recapitular. Jesus, que tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Ele morreu não como divino, não como Deus, mas morreu como homem, porque Deus não morre. Mas no vídeo de hoje nós iremos citar textos comprobatórios de tudo isto, mas não sem antes citar João 14, 27, que aqueles que não acreditam na divindade de Jesus, aqueles ensinadores de heresia que combatem severamente a divindade de Jesus, eles baseiam-se, aliás, a base principal deles é João 14, 27, onde Jesus está dizendo: o Pai é maior do que eu. E então
pelo fato de Jesus assim se expressar que o Pai é maior do que ele, aí então dizem que Jesus era simplesmente um grande mestre, um grande homem, um homem capaz de muitos milagres, muitas maravilhas, mas que ele não era Deus. Mas, então, como entender esta teoria falsa? É muito simples. Nós temos que entender que Jesus estava dizendo aqui, como homem, na sua natureza humana, ele era, sim, menor de que Deus, menor de que o Pai. E nós, então, temos que entender estas expressões. Vejamos também lá no Jardim do Éden, quando Jesus, aliás, no Jardim do Getsemane, quando estava se aproximando o momento de da sua prisão e crucificação, ele disse para os discípulos, entrando no jardim, ele disse: a minha alma está triste até a morte. Imagina a angústia. Aliás, em um dos evangelhos está escrito que a angústia dele foi tão grande que caía pingos de suor, como se fosse gotas de sangue. Imagine a angústia, o sofrimento de alma naquele momento, que era o homem Jesus, prevendo o que iria acontecer com ele. Ele disse para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Andou um pouquinho para frente e ali prostrado ele dizia na sua prece, no seu clamor: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Note, é o homem Jesus se submetendo ao Pai, se submetendo a Deus. Pai, faça a tua vontade. Se o Senhor quiser, me livre deste momento, mas seja como tu queres, não como eu quero. Submissão total. E isto aconteceu por 2 vezes. Lembre lá na cruz também, pertinho de ele dar o seu último suspiro, nos estertores do sofrimento, quando ele sentiu sede, e ao invés de água, eles deram vinagre. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, os advogados da Trindade usam o texto para provar que são 2 pessoas. O que a gente nunca nega, que Pai e Filho são
duas pessoas realmente, mas o que a gente afirma que não são duas pessoas divinas, duas divindades, que seriam então dois deuses, o que contradiz toda a Escritura. Então, precisamos separar quando ele dizia como Deus e quando ele dizia como homem. Ele está, conforme já afirmei, para dar o seu último suspiro. E então, como homem, ele clama. Note a contradição. Você já imaginou? Deus vai pedir a Deus? É Deus pedindo a Deus, dois deuses. Contradição pura. Então, Jesus está falando, orando a Deus, clamando a Deus como homem. Deus meu, por que me desamparaste? E a conclusão é lá no dia da ressurreição, quando ele disse para Maria Madalena: avisa aos meus irmãos que subo ao meu Pai e vosso Pai. Veja, chamou os discípulos de irmãos, não de amigos, não de servos, porque agora ressuscitado, corpo glorificado, ele fazia parte desta família, o que mais tarde o apóstolo Paulo registrou lá em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 11, que ele, Jesus, não se envergonha de nos chamar de irmãos, isto é, filho do mesmo Pai. E então ele deu para Maria Madalena esta missão alta e nobre: avisa aos meus irmãos que subo para o meu Pai e nosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Claro, muito claro. Entendamos então esta verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aleluia, amém e amém.